Parte 13. A imortalidade desafiada com 3 das 9 bestas com caudas já sob o seu controle e distribuídas entre os seus subordinados mais leais, as bestas haviam se tornado uma força que desafiava as leis da natureza e das nações. Mas a sua crescente influência e poder não passaram despercebidos por outras organizações sombrias que operavam nas sombras do mundo ninja. A mais notória e perigosa delas era a Akatsuki, um grupo de renegados de elite que também tinha como objetivo reunir as bestas para dominar o mundo. O confronto era inevitável. 2 organizações, 2 sonhos de poder, 2 caminhos diferentes que levavam ao mesmo lugar. E foi numa floresta densa e escura, na fronteira entre o País do Fogo e o País da Terra, que os primeiros representantes desses 2 poderes se encontraram. Do lado da Akatsuki, vinham 2 dos seus membros mais temidos e letais, Idan e Kakuzu. Idan, o seguidor fanático da religião de Jashin, que possuía um corpo imortal e uma maldição que ligava o seu sofrimento ao do seu inimigo. Kakuzu, um guerreiro antigo que havia vivido séculos, capaz de estender os seus membros, usar 5 elementos diferentes e roubar corações para manter-se vivo e eterno. Ambos foram enviados para investigar a nova ameaça que crescia na Vila da Sombra e, se possível, eliminar o seu líder. Do lado de as bestas, Naruto levou consigo um esquadrão que ele sabia ser mais do que suficiente para o trabalho. Hinata, agora a Jinchuriki de Nibi. Suigetsu, o novo hospedeiro de Sanbi. E Gaara, que permanecia como um dos seus generais mais fortes e experientes. Quando os 2 grupos se viram, a atmosfera ficou pesada, carregada de intenção assassina. Idan, com seu colar de ossos e a foice tripla em mãos, soltou uma risada alta e insana, enquanto Kakuzu, com a máscara costurada e o corpo de linhas pretas, observava com frieza e cálculo. Então vocês são os caras que estão tentando atrapalhar os planos da Akatsuki. Zombou Idan, girando a sua arma. Que patéticos, acham que podem chegar perto do nosso objetivo. Eu vou cortar cada pedacinho de vocês, derramar muito sangue e oferecer tudo ao meu deus Jashin. Vai ser divertido ver vocês morrerem. Kakuzu levantou uma das mãos, e linhas pretas saíram do seu corpo, balançando como cobras. Ele fala demais. Mas ele tem razão, vocês são apenas obstáculos. Eu vou pegar os corações de vocês, especialmente o seu, loiro. Sinto que é forte e vai me dar muitos anos de vida. Naruto, parado na frente dos seus companheiros, apenas sorriu. 2 olhos brilharam, um dourado, outro vermelho. A aura avermelhada de Kurama começou a vazar do seu corpo, fazendo as árvores ao redor balançarem violentamente. Obstáculos. Repetiu Naruto, com uma calma mortal. Vocês acham que são os únicos que podem mudar o mundo. Vocês são apenas ladrões de vida, brincando de ser deuses. Hoje, vocês vão descobrir o que realmente é poder. E vão descobrir também que a imortalidade não existe. Ninguém vive para sempre. Nem vocês. A batalha começou num instante. Idan avançou primeiro, veloz e violento, girando a foice para acertar qualquer parte do corpo do inimigo. Ele precisava apenas de um único arranhão, de uma única gota de sangue, para ativar a sua maldição e tornar-se o mestre da vida ou da morte do oponente. Ele escolheu ir direto para Naruto, o líder, certo de que, se o derrubasse, o resto seria fácil. Mas antes que a foice chegasse perto, uma figura envolta em chamas negras apareceu no caminho. Hinata se moveu com a velocidade da Nibi, rápida como um raio, e desferiu um golpe de punho suave tão potente que fez o ar explodir. Idan foi atingido no peito e lançado para trás, batendo com força numa árvore grossa e quebrando-a ao meio. Você é lento, disse Hinata, o Byakugan totalmente aberto, as 2 caudas de chamas negras balançando atrás de si. Seus movimentos são previsíveis. Eu vejo tudo o que você faz antes mesmo de você pensar em fazer. Idan levantou-se, rindo como se nada tivesse acontecido, mesmo com um buraco no peito que se fechou sozinho graças à sua imortalidade. Ah, que delícia! Uma mulher forte. Vai ser ainda mais gostoso cortar você. Enquanto isso, Kakuzu atacava com tudo o que tinha. Ele separou o seu corpo, lançou máscaras voadoras que cuspiam fogo, raio, vento,
terra e água, tentando cercar e destruir os inimigos de todos os lados ao mesmo tempo. Mas ele não contava com Suigetsu, que agora carregava o poder da Sanbi. O espadachim riu alto, transformando-se em água antes que qualquer ataque o acertasse. As chamas passavam por ele, os raios o atravessavam, as pedras batiam e apenas passavam através do líquido. Ele era intangível, absoluto, e agora, com o poder da besta de 3 caudas, ele controlava a água do próprio ar e da umidade do solo. Água contra água, fogo contra água, vento contra água, brincou Suigetsu, erguendo uma mão e fazendo jorrar jatos d'água cortantes de todos os corpos d'água ao redor, atingindo Kakuzu com força esmagadora. Você acha que sabe usar os elementos? Eu sou o elemento. Kakuzu foi surpreendido. Nunca tinha visto alguém que pudesse simplesmente ignorar todos os danos físicos e elementares daquela forma. Ele tentou segurar Suigetsu com as suas linhas pretas, mas Gaara entrou em ação. Uma avalanche de areia dourada desceu das dunas que ele mesmo criara ali, envolvendo Kakuzu, esmagando as suas máscaras e prendendo os seus membros numa prisão sólida e pesada. A areia, controlada com a precisão de um mestre e a força de um Jinchuriki, não deixava nenhum movimento possível. Você coleciona corações para viver, disse Gaara, flutuando acima da areia, os olhos frios e calculistas. Mas não adianta ter muitos corações, se não pode bater nenhum deles quando estiver preso. Com Kakuzu imobilizado e danificado, e Idan lutando desesperadamente contra Hinata, que o atacava sem parar com velocidade e precisão cirúrgica, Naruto finalmente decidiu entrar na luta. Ele não usou o modo Biju, nem técnicas destrutivas. Ele apenas caminhou calmamente até onde Idan estava, que já estava cansado de apanhar e furioso por não conseguir acertar ninguém. Você não passa de uma vadia rápida. Gritou Idan, virando-se para Naruto. Mas você, loiro, eu vou pegar o seu sangue. Vou fazer você se ajoelhar diante de Jashin. Ele correu para frente, preparando o golpe final com a foice. Naruto ficou parado, de braços cruzados. A foice cortou seu rosto, abrindo um corte pequeno e deixando cair algumas gotas de sangue no chão. Idan parou imediatamente, rindo de orelha a orelha. Ele pulou para trás, desenhou seu símbolo no chão com o próprio sangue, ficou no centro e assumiu a posição de reza. Finalmente! Gritou ele, exultante. Agora sim, está feito. A maldição está lançada. Tudo que eu fizer a mim mesmo, vai acontecer com você. Idan pegou uma lança pequena e enfiou-a com força no próprio peito. Ao mesmo tempo, o corte no peito de Naruto se abriu, como se ele tivesse sido esfaqueado também. Ah! Olhem só! Você está morrendo, demônio! Gritou Idan, enlouquecido. Eu sou invencível. Eu sou imortal. Nada pode me vencer. Mas então, ele parou. Ele esperou ver dor, esperou ver medo. Mas ao olhar para Naruto, o loiro apenas sorria. O ferimento no seu peito não sangrava mais, já estava se fechando-se com uma velocidade absurda, graças às células de Hashirama e à regeneração de Kurama. É isso? Perguntou Naruto, com desdém. Ele deu um passo para fora do símbolo desenhado no chão, que brilhou e se apagou imediatamente. Você acha que uma maldição baseada em dano funciona contra alguém que se cura de qualquer coisa em segundos? Você acha que a imortalidade é uma vantagem quando você não pode matar o seu inimigo? Naruto levantou a mão, e ao seu redor, a floresta começou a mudar. Ramos grossos e resistentes brotaram do chão, envolveram Idan, amarraram os seus braços, as suas pernas, o seu pescoço, prendendo-o firmemente no lugar, erguendo do chão. O estilo madeira mantinha-o imóvel, impossibilitado de se mover, de desenhar, de lutar. Você não pode morrer, Idan, disse Naruto, aproximando-se devagar, enquanto o Sharingan girava no seu olho esquerdo, hipnotizando o inimigo. Mas a morte é um alívio. O verdadeiro castigo para alguém como você, é viver para sempre, mas sem poder fazer nada. Sem se mover. Sem falar. Sem sua religião. Sem sua guerra.
Naruto virou-se para Kakuzu, que tentava se soltar da areia de Gaara, mas tinha sido completamente dominado por Suigetsu, que havia enchido o interior do corpo do inimigo com água pressurada, esticando as suas linhas até o limite. E você, Kakuzu? Continuou Naruto. Você viveu séculos, colecionou corações, pensou que era esperto. Mas você esqueceu de uma coisa. Não importa quantas vidas você tenha, não importa quantos elementos você use, se eles forem mais fracos que o meu poder. Naruto juntou as mãos, e uma esfera de chakra gigante, misturando vento, raio e energia da natureza, formou-se. O Rasen Shuriken brilhava com uma luz ofuscante, cortando até o próprio ar. Você queria ver o que eu sou capaz? Então veja. Ele lançou o ataque. A técnica atingiu Kakuzu em cheio. Não foi apenas um golpe de força. O Rasen Shuriken destruiu cada célula, cada linha, cada um dos corações que ele tinha roubado ao longo dos anos, tudo ao mesmo tempo. Kakuzu não teve tempo nem de gritar. Em segundos, o guerreiro de séculos foi reduzido a nada, sua estrutura inteira desfeita, suas múltiplas vidas finalmente chegando ao fim de uma vez por todas. Restou apenas Idan, ainda preso na madeira, olhando aterrorizado para o que restou do seu parceiro, e depois para Naruto. O que você vai fazer comigo? Gaguejou o imortal, pela primeira vez sentindo medo de verdade. Naruto olhou para ele com frieza absoluta. Eu não vou matar você, como eu disse. Isso seria muito fácil. Você vai ficar aqui, preso na madeira, no meio desta floresta. Sozinho. Para sempre. Vai viver, e viver, e viver, sentindo tudo, vendo tudo, mas sem poder mudar nada. E vai passar o resto da sua eternidade pensando no dia em que enfrentou o demônio laranja e descobriu que a imortalidade não é poder nenhum quando está diante de um deus. Naruto deu as costas, acenando para que os seus companheiros o seguissem. Hinata apagou as chamas negras, Suigetsu voltou à forma sólida, e Gaara fez a areia se espalhar novamente. Vamos embora, ordenou Naruto. A Akatsuki acabou de perder 2 dos seus melhores. E eles acabaram de aprender uma lição. Quem entrar no meu caminho, ou se junta a mim, ou desaparece. Enquanto saíam, deixando para trás Idan preso para sempre, gritando e chegando em vão, Naruto sabia que a mensagem tinha sido enviada ao mundo. A guerra contra a Akatsuki tinha começado, e na Batalha dos Imortais, o demônio laranja saíra vitorioso, provando que não havia poder, técnica ou maldição que pudesse se igualar ao seu.